Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos, e hoje estaríamos falando a respeito das perguntas 154 até 157. O tema é a separação da alma e do corpo, um tema que é bastante interessante. Você já imaginou como acontece essa separação de alma e corpo? Será que nós sentimos dor? Então, todos esses questionamentos hoje você vai se inteirar a respeito desse assunto. Então vamos estudar junto, pegue suas anotações. Eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É também muito gratificante falarmos da doutrina espírita aqui para que você possa compartilhar conosco as belezas que a doutrina espírita nos oferece. E, sabe de uma coisa? Você também vai fazer essa bobagem. Todo mundo vai fazer essa bobagem. Ninguém sabe se vai ser rico, se vai ser pobre, se vai ser bonito, se vai ser feio, se vai ser gordo, se vai ser magro. Mas todo mundo sabe que vai embora daqui um dia. Vai deixar a vida física. Então, é importantíssimo que você possa, a partir daquilo que o Livro dos Espíritos nos mostra, você possa pensar. E é muito interessante tudo que nós vamos aprender nestes próximos programas a respeito dessa separação da alma e do corpo. Não é, Solange? Isso mesmo. Vamos lembrar também que todo esse material de qualidade está chegando até você graças ao empenho dos nossos queridos Rogério Palma, Fernando Rocha, a Thaís Cabenguelê e a nossa querida Ana Diniz. Você vai ver na tela o primeiro slide de hoje. Aí está. Separação da alma e do corpo, a pergunta 154 até a 157. Essa imagem é muito sugestiva, não é? Você vê a pessoa ali no último suspiro e do corpo físico projetando-se para fora dele algo mais suave, mais sutil. É essa separação que este trecho do Livro dos Espíritos trata. Vamos agora então, no slide seguinte, darmos início às perguntas de Kardec. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Vamos dizer assim, em uma forma mais moderna. Morrer dói, não é? Será? Dói você sair do corpo no momento da morte? Kardec tem essa dúvida, como eu acho que todo mundo que tem que enfrentar a perda de uma pessoa da família, um amigo que se vai, eles também imaginem. Aquele momento da separação produz dor física na alma? É o que Kardec quer saber. Vamos ver o slide na resposta que os espíritos vão dar. Não. O corpo sofre frequentemente mais durante a vida do que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim de seu exílio. Bom, você ouvindo uma resposta dessa, você vai ficar com a seguinte dúvida. Ah, mas teve uma pessoa que até a hora de morrer estava sofrendo muito. Estava padecendo teve que tomar morfina, teve que ficar dormindo, teve que estar em um estado de terapia de sono para não sofrer tanto. É verdade, isso sim. Esses são os estágios agônicos que ainda mantêm o espírito muito conectado ao corpo, à matéria física. Mas o que Kardec está perguntando é sobre a condição do espírito no momento em que há o desligamento. Agora, é importante você meditar o seguinte: na medida em que isso vai acontecendo, há uma interpenetração dos dois corpos e quando vai se tornando mais perto o desligamento, começam a ser rompidos ou desatados os laços que vão prendendo o espírito à matéria. Então ele começa a sentir uma insensibilidade, vai começando a não ter mais este contato tão intenso no momento da... Por isso que a resposta é esta que você está vendo aqui. No momento da morte, o corpo geralmente sofre muito mais durante a vida do que naquele momento em que ele vai passar por esse desligamento. Neste momento, a alma não toma parte. É apenas um desatar dos laços. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes
no momento da morte, para ele como espírito, representa uma libertação. Imagina você que você vai sair, você vai deixar uma cadeia, e para fazer isso você tem que passar por um túnel estreito, apertado, tem que rastejar, você vai rasgar o braço, vai lanhar o joelho, vai suar como um condenado, mas quando você vai passar por esse túnel, do outro lado você está livre. Então você também não passa com aquele sentimento, eu estou sofrendo à toa, estou machucado, acho que eu vou voltar porque eu cortei o braço, vou voltar para a cadeia porque eu estou todo arranhado. Não, você, olha, deixa isso, vamos em frente, vou sair logo. Então é nesse sentido que os espíritos estão explicando. Aqui que você vai ver que este sofrimento no momento da morte, este que você vê na tela, aqui conosco, ele representa, na verdade, ele é interpretado pelo espírito como uma coisa boa para, por fim, escapar da cadeia. Agora, nós vamos ver Kardec perguntando mais coisas em relação a este tema. Como é a pergunta que vem a seguir, que na verdade não é uma pergunta, é um comentário que Kardec vai fazer sobre isto. Na morte natural, que chega por esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Aqui está o primeiro aclaramento que Kardec faz. Uma coisa é quando você está numa situação boa e de repente sofre um acidente e se vê do outro lado. Esse é um tipo de morte. Outra coisa é quando você está envelhecendo e lentamente vai perdendo as forças físicas. Nós já vimos lá no Fluido Vital, nos programas que fizemos, que quando nós vamos tomar um corpo físico, nós tomamos da massa do universo de energias modeladoras uma quantidade de fluido vitalizante para que aquele corpo possa perdurar por determinado tempo. Esta quantidade, ela tem, portanto, um período de tempo para ser consumida. É como se você enchesse o tanque de gasolina do seu carro. Ele vai com aquele tanque andar determinados quilômetros. Quando nós vamos vir para a Terra, nosso corpo recebe no tanque de abastecimento uma quantidade de fluido vital, que é a gasolina, para manter a vida funcionando. Essa gasolina vai chegando no fim. Então aí o carro vai ficando mais fraco, ele vai dar umas engasgadas, dar umas encrencadinhas, ele vai às vezes andando de soquinho. Então, no fim do período da vida física, a gente também vai dando umas engasgadas, vai ficando mais lerdo, vai ficando mais... Às vezes tem uma pneumonia, vai para o hospital, volta. Às vezes passa por uns atropelos de saúde que você não estava esperando. Mas, naturalmente, mesmo que não aconteça nenhum problema de saúde, o seu corpo vai ficando fraco, 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 fraco. E há um momento em que a fragilidade física é tão grande que o indivíduo consegue deixar o corpo sem perceber que morreu. Em alguns casos, a morte física é como ele cita aqui, uma lâmpada que vai se apagando lentamente, lentamente, e vai embora, sem nenhum impacto, sem nenhum tipo de trauma. É aquilo que ele explica, na morte natural, que chega por esgotamento dos órgãos, que é o esgotamento do fluido vital. Isto, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber, sem notar. Uma coisa suave, né? É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Então este é o caso da morte natural. Agora, é claro, vamos pensar no seguinte. Uma coisa é o fenômeno da morte em si, pelo esgotamento do corpo, do fluido vital. Outra coisa é como a alma estará se conduzindo, se comportando nesse transe. Porque isso depende da mente, do espírito. Ele vai estar bem, ele vai estar mal, ele vai ter medo ou não vai ter? São circunstâncias dele como alma, não tanto do corpo. Mas, em si, o fenômeno da morte, no desgrudar do espírito em relação à matéria, é indolor. Neste caso, aqui mencionado por Kardec. Mas Kardec tem outras dúvidas
Ele não fica satisfeito só com uma resposta em um determinado âmbito, ele quer alargar estas indagações. Então, logo a seguir, ele vai para a pergunta 155. Vamos ver? Como se opera a separação da alma e do corpo? Bem, ele já entendeu que esta separação não é dolorosa, sobretudo nos casos de morte natural, como ele nos explicou. No caso de morte violenta, não é que ela seja dolorosa. A separação continua do mesmo modo, mas o que acontece é que o preparo do espírito para deixar o corpo, quando o corpo está vitalizado ainda, é mais complicado. Então, a mente do espírito pode sentir o reflexo daqueles impactos, pode ter a dor vinculada ao momento em que ele se vê fora do corpo. Então, Solange, não é tanto a dor do momento da separação, mas é o reflexo psicológico na alma por aquilo que aconteceu ao corpo. E isto é que vai produzir aquele impacto de desespero, aquela agonia, quando a morte é violenta. A ruptura violenta por um acidente, por algum tipo de ocorrência mecânica, ela machuca o corpo, mas a separação continua sendo indolor para o espírito. A reação do espírito à ação do acidente, da condição que o colocou para o lado de lá, é que pode ser meio desagradável para ele. Mas ainda vai depender da sua capacidade mental. Agora, Kardec, nessa pergunta, ele está citando o mecanismo. Ele já entendeu que aquela primeira resposta dá a ele uma condição de compreender que não dói. Agora, como é que acontece? Como se opera a separação da alma e do corpo? Você talvez já tenha perguntado isso também. E agora nós vamos ver como é que os espíritos respondem à pergunta de Kardec. Vamos lá? Rompidos os laços que a retinham, ela se liberta. Aí que está. Parecia uma coisa muito complicada, né? Mas não é tão complicada. Os espíritos dizem o seguinte: cada um é ligado ao corpo por laços. Laços, ele põe no plural. Não é só um, são vários. Laços são como se fossem anéis de uma corrente que prendem, que ligam magneticamente o perispírito ao corpo físico. Esses são laços. Estes enlaces, eles estão fixos, firmes durante a vida física saudável. Mas vai chegando o momento da desencarnação, os órgãos vão ficando fracos, vai faltando fluido vital e de repente, por esgotamento do fluido vital, o corpo para de funcionar. Aí ele volta a ser apenas cada um dos elementos que o compõem, que antes estavam organizados, mas depois que cessa o fluido vital, desorganizam-se. Voltam a ser H2O, cálcio, sódio, os elementos da natureza, exatamente. E aí o que acontece? Esses laços, na medida em que o corpo vai ficando frágil, eles começam a ficar frouxos também. Vão ficando mais soltos, vão ficando mais soltos, vão ficando mais soltos. E o fenômeno da morte é exatamente quando estes todos laços deixam de estar conectando o espírito à matéria. Já não existe mais nenhum liame, nada que esteja grudando o espírito ao corpo. E isto é o que os espíritos chamam de mecanismo do processo da morte. Agora, você quer saber, mas como é que vai desligando esses laços? Nós vamos chegar aí. Kardec está começando a tratar desse tema. Vamos ver a próxima questão? Vamos lá. A separação se opera instantaneamente e por uma transição brusca? Há uma linha de demarcação bem nítida entre a vida e a morte? Olha que interessante, né? Já que Kardec agora sabe que os espíritos explicam a ele que os laços vão se rompendo ou se desfazendo, e aí então acontece a morte, ele quer saber, existe um momento crucial, uma coisa que delimite, está vivo, está morto.
Existe isto? Há uma separação instantânea? Quando você tira uma fotografia, inclusive a fotografia era chamada de instantâneo fotográfico, né? Você bate aquela foto, você capta aquela imagem daquele instante. Dali para frente ela não muda mais. É um instantâneo. Então Kardec quer saber, existe uma transição brusca entre um lado e outro da vida? É assim? Como uma tomada que você liga e desliga, desligou? Ligou, está aceso. Desligou, está apagado. É assim que acontece? Porque muitas vezes você pode pensar, nossa, em algumas mortes você fala assim, nossa, foi uma morte súbita, foi uma morte repentina, não é? Essa morte rápida. Ninguém estava esperando. Uma coisa é ninguém está esperando que o cara bata a cachuleta, como o povo fala. Outra coisa é de verdade isso ter sido surpresa. Às vezes não é. Aquilo que aconteceu sem que ninguém estivesse esperando, já está vindo acontecendo longamente. 1 ano, 8 meses, todo o processo já está em andamento e de repente a pessoa tem um mal súbito e morre, assim, de uma hora para outra. Para nós, encarnados, parece que foi de repente, mas não foi. É algo que para o plano espiritual já está sendo planejado para que aconteça numa determinada época. Então, vamos ler a resposta? Vamos lá. Vamos lá, vamos ver o que os espíritos explicam a respeito. Não, a alma se liberta gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que subitamente ganha liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se libera pouco a pouco de seus laços. Os laços se desatam, não se quebram. Então é importante que nós percebamos que não existe uma linha demarcatória abrupta entre o momento da vida e o momento da morte. Não existe. Você, por exemplo, poderia me explicar quando é que você deixou de ser criança e passou a ser adolescente? Não tem. Quando é que você deixou de ser adolescente para ser jovem? Não tem. Quando você deixou de ser jovem e passou a ser idoso? Não tem. Não tem um momento. A gente tem algumas coisas ligadas a anos, né? Anos de vida. Mas momentos assim que você veja, ontem eu tinha só cabelo preto, hoje eu só estou de cabelo branco, agora eu estou na velhice. Não é assim. As coisas vão devagarzinho e também no momento da desencarnação natural, essas coisas acontecem assim, lentamente. Vai começando a desatar, aí chega uma hora que por fim desata tudo e a pessoa está do outro lado. Está livre. Né? Agora, nós vamos ver, depois do nosso intervalo, que a Solange vai chamar daqui a pouquinho, nós vamos ver o comentário que Kardec faz a esta resposta dos espíritos. Não é, Solange? Isso mesmo. Gente, vamos deixar o convite para vocês participarem da campanha Espiritoteca, que visa a divulgação da doutrina espírita. Com apenas R$12, você liga para a gente e nós conseguimos fazer a distribuição de mais de 20 mil livros a diversos lugares, a hospitais, casas de repouso, presídios, centros espíritas pequenos. Então, tudo isso faz parte de uma grande divulgação. Ligue para a gente pelo telefone 0 operadora 11 4966 5775. Participe da campanha Espiritoteca. Nós faremos um breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta. Nós estamos de volta com o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos, e para você que se conectou agora conosco, nós estamos falando a respeito da separação da alma e do corpo. Estamos nas perguntas 154 até 157. André, vamos... Nós vimos no bloco anterior a pergunta 155A. Kardec às vezes faz duas perguntas na mesma questão. Então, a questão tem o mesmo número, 155, só que existe a primeira e no meio ele faz uma subpergunta, que nós colocamos aqui como 155A, que você está vendo na tela, vai ver de novo, falando sobre se essa separação é brusca
não é? Se há alguma linha mais dura, se há uma demarcação forte, um evento instantâneo, não é? Que a pessoa está viva de 1 hora e 5 minutos, 5 segundos depois está morta. Nós vamos então ver a resposta que nossa Solange já leu. Leia novamente, André. Pode ler, Solange, para que a gente depois veja o comentário de Kardec. Então vamos lá. Não, a alma se liberta gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que subitamente ganha a liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se libera pouco a pouco de seus laços. Os laços se desatam, não se quebram. Bem, uma vez que a gente já comentou sobre isso, que os laços vão se desatando lentamente, nós vamos agora para o próximo slide, onde Kardec começa a fazer um comentário elucidativo sobre o que os espíritos responderam, naturalmente baseado em outros aspectos dessa questão da morte, que ele já também coligiu em outras informações que ele recebeu do mundo invisível. Vamos ver o que Kardec comenta. Durante a vida, o espírito se liga ao corpo por seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo e não desse segundo envoltório que dele se separa quando cessa a vida orgânica. Bem, então paramos aí para pensar. Nós temos um perispírito que se liga ao corpo. O perispírito pertence à dimensão do mundo invisível. E o corpo está aqui na Terra. A morte, isso que a gente chama de morte, é justamente a ruptura, a destruição deste corpo. Como se você tivesse uma luva, sabe luva, porque está frio, ou vai pegar uma coisa quente, põe uma luva. A luva é o corpo, que o seu espírito, através do perispírito, veste. Aí o que acontece? Vai acontecer o esfacelamento da luva. O prato estava muito quente, começou a derreter a luva. Ou o frio vai gastando o couro, ela vai ficando velha, daqui a pouco fica imprestável, daqui a pouco ela está toda furada. Aí você não serve mais, aquilo não faz mais o que precisava fazer. Então, o corpo, quando morre, é ele que vai embora, é a luva que vai embora. O perispírito não. Então, a morte é justamente esse perder a luva, para que você possa continuar a existir, como ele vai continuar a explicar na sequência. Vamos ver? A observação prova que no instante da morte, o desligamento do perispírito não se completa subitamente. Ele não opera senão gradualmente e com uma lentidão que varia muito segundo os indivíduos. Para alguns, ele é muito rápido. E pode-se dizer que o momento da morte é aquele do desligamento algumas horas após. Então vejam só, primeiro slide de explicação. É interessante pensar nisso. Para algumas pessoas, esta hora, o instante da morte, pode ser imediato. Naquele momento em que o corpo morreu, o perispírito já começa a estar do outro lado, desligado completamente. Como ele diz aqui, alguns minutos, algumas horas depois. Para algumas pessoas, ele não se opera senão gradualmente, senão muito lentamente. Estes são os extremos, não é? Ele pode ser para uns muito lento e para outros bem rápido. Essa é uma característica muito importante que nós devemos nos lembrar. O que vai dar esta maior ou menor durabilidade neste processo da morte não é a morte do corpo em si, é como que você estará vinculando-se ao corpo. Como ele disse, para alguns indivíduos, ele é muito rápido. O momento da morte é aquele do desligamento algumas horas depois. O corpo vai perdendo a vitalidade, não funciona mais direito, ainda tem energia vital para não manter mais a união, mas para ser ainda vitalizando por alguns instantes as células, até que por fim se esgota e o corpo está totalmente hirto. Aí o espírito está do outro lado, sem os problemas da ligação total com a matéria. Continuando no próximo slide, nós vamos ver o segundo slide do comentário. Vamos lá? Para outros, aqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desligamento é muito menos rápido e dura algumas vezes dias, semanas e mesmo meses.
o que não implica existir no corpo a menor vitalidade nem a possibilidade de um retorno à vida, mas uma simples afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que está sempre em razão da preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. Então, por enquanto, veja só, para a pessoa que vive uma vida material, que está impregnada das coisas do mundo, seja uma vida sensual, uma vida material, seja uma vida viciosa, que é o reflexo da sua ligação com as coisas do mundo, esta separação é muito mais difícil. Como ele diz, o desligamento é muito menos rápido. E às vezes dura dias, semanas e até mesmo meses. O que não implica, ele não está querendo dizer com isso que o corpo pode ser retomado. Não, o corpo já morreu, não tem mais como voltar para tomar conta do corpo, que agora não presta mais. Mas a pessoa ainda está ligada àquilo, porque está imantada à vida material. O seu perispírito, durante a vida física, ele estava tão denso que ele parece o corpo. Ele tem pouca. As moléculas do perispírito estão vibrando de forma tão baixa que ele está muito próximo da velocidade ou das moléculas que compunham o corpo de carne. Por isso que é difícil. Há aquilo que ele chama aqui de uma afinidade. Ó, não é que o corpo possa voltar à vida, mas há uma simples afinidade entre o corpo e o espírito. Afinidade esta que está sempre em razão da preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. Poderíamos até dizer que essa afinidade é o vício mental que o espírito cultivou quando estava na vida física e agora não consegue se livrar dele. E ele tenta compor a vida material que ele tinha agora como espírito. Ele não sabe, ele se recusa a admitir que ele não existe mais fisicamente. Que a sua existência agora é imaterial, do ponto de vista da matéria de antes. Ele então fica querendo fazer as coisas do jeito que ele sempre fez. Então, nestes casos, ele quer ser dono da casa, ele não aceita que alguém entre lá, ele quer ser dono do carro, ela é a obsessora dos seus guarda-roupas, das suas roupas que estão lá, dos seus sapatos. Imagina, não, é meu, não pode separar para dar para os outros. Não, é tudo meu. Ele vive preso ao corpo, com esta noção. E ele sofre muito, porque você não imagina o que é você estar imantado por sua escolha, por seu vício, há alguma coisa que um corpo vai representar com a decomposição. Não é fácil, não é mesmo? E é isso que Kardec vai continuar a explicar no terceiro slide dos seus comentários. Vamos a ele? A atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, opera um começo de libertação mesmo durante a vida do corpo. E quando chega a morte, ela é quase instantânea. Ou seja, quando você tem uma atividade, sua mente está voltada para coisas nobres, quando você é uma pessoa que vive segundo os padrões morais elevados, o que acontece? Essa elevação de pensamentos, de sentimentos, esta coisa boa que você cultiva, começa a dar uma vibração mais intensa para as moléculas do seu perispírito, porque elas começam a vibrar segundo os padrões da alma. Ao invés de elas assimilar os padrões da matéria, elas começam a cercar-se cada vez mais do mundo espiritual, onde o espírito foi criado e onde ele existe. Então o que acontece é que quando a morte chega, essa separação do espírito e do corpo é quase imperceptível e instantânea. Porque, de verdade, durante a vida física, aquela pessoa já começou a desencarnar. Porque a palavra desencarnação é sair da carne, não é? Se você fica apenas preocupado com a carne, você continua encarnado mentalmente, mesmo quando não tenha mais o corpo funcionando. Mas, se você usa dos padrões espirituais para poder melhorar-se, o seu espírito já está se tornando mais leve, mais vibrante. E então ele começa a deixar a carne
mesmo que o corpo ainda esteja vivo e ele não esteja morto, mas ele não se apega mais tanto às coisas, ele não se preocupa tanto com as coisas do mundo, ele deixa isso para lá, ele não fica aguerrido querendo ser dono de tudo, das pessoas. E então durante a vida ele já começa a desligar-se dessas coisas mundanas. Por isso que, neste caso, é uma separação quase instantânea. Mas a Solange vai terminar a leitura. Tal é o resultado dos estudos feitos sobre todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é algumas vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e particular a certos gêneros de vida e de morte. Ele se apresenta entre alguns suicidas. Alguns suicidas têm que passar por essa situação. Por quê? Porque eles não se prepararam, eles não se elevaram durante a vida, eles estavam tentando fugir de uma situação, e quando eles atuam contra o corpo físico, além disso ser uma infração à lei do universo, eles ainda têm o carro com o tanque de gasolina cheio de fluido vital. O fluido vital está pleno, está cheio, ainda tem mais 30 anos para viver. Ou seja, esta reação sobre o espírito é muito cruel para ele. Porque ele se sente vivo, preso ao corpo, porque tem bastante gasolina, tem bastante fluido vital. Só que o corpo não está mais funcionando, porque ele criou mecanismos de destruição do corpo. E isso faz com que ele esteja vinculado aos destinos daquele corpo. Porque ele se sente preso nessa imantação. E é aí que, em alguns casos de suicidas, ele começa a sentir os horrores do apodrecimento. E ao ver o seu corpo sendo devorado, ele sente como se os vermes o estivessem comendo, na alma, naquele que ele identifica como seu corpo mesmo. O que está fora daquela coisa que está apodrecendo. Você imagina a tragédia disto? E Kardec, ele explica que essas observações são feitas sobre essa quantidade de indivíduos, mostrando que ela é sempre mais penosa quanto mais tenha sido a ligação do indivíduo ao mundo físico, a dependência desses laços. O resultado sobre todos os indivíduos que se observou é que ela é muito penosa, inclusive chegando em determinados estilos de vida a dar à alma uma sensação de que ela está impossibilitada de mover aquele corpo, mas ela está vendo o corpo desaparecer e ela vai sofrer as consequências daquilo, como se ela estivesse apodrecendo. Vocês não imaginam. Em algumas reuniões mediúnicas, por exemplo, o médium que vai receber o espírito, às vezes mais sensível, um médium mais sensível, ele começa a sentir o cheiro de carne podre. Ele começa a sentir o corpo formigando, que não é dele, é da entidade que foi trazida. Ela está nesse estado mental, porque ela está presa à ideia de que ela está em decomposição. Você imagina o que é você sentir-se assim? Você está vestindo uma carniça e você não consegue se livrar daquele cheiro de podre? Você está vendo o seu corpo sendo degenerado? Puxa vida, que tragédia, não é mesmo? E olha, que bênção quando a gente pode entender esse mecanismo. Porque não é uma vingança de Deus, não. Ele estava vivo, Deus lhe havia dado saúde, lhe havia dado o corpo, ele só não estava feliz com aquele corpo, só não estava feliz com a situação, resolveu fazer uma bobagem dessa, de tirar a própria vida. Ora, a consequência é esta, não é a maldade de Deus. Se você encher a cara de pinga, você vai ficar bêbado. Não é porque Deus está com raiva de você, é porque você jogou álcool dentro do seu sangue e o resultado químico é este. Se você tem fluido vital abundante e você extingue o corpo sem consumir o fluido vital, ele fica te esperando. E essa vitalização gera estes efeitos, não é? Kardec segue ainda este tema na pergunta seguinte, pergunta 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Olha que pergunta de mestre, não é?
a separação completa, definitiva da alma e do corpo pode acontecer mesmo que o corpo ainda tenha vida. Ainda não terminou a vida orgânica. E o espírito já pode estar separado do corpo? Que legal! Vamos pensar nisso? Vamos ver a resposta que os espíritos deram a Kardec. Algumas vezes, na agonia, a alma já deixou o corpo e não há mais que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, entretanto, lhe resta ainda um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração movimenta. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias e, para isso, não necessita da alma. Então, os espíritos estão afirmando que é possível, sim, que alguém já esteja fora do corpo, com os laços desligados, e o corpo ainda esteja funcionando. Aliás, na modernidade, nós vemos os recursos da medicina fazendo isso acontecer muitas vezes. Como ele disse aqui, o corpo precisa ter vida em função do coração que envia o sangue circulando em todas as partes. Enquanto o coração está fazendo este papel, o sangue está gerando o movimento, as células estão ali trabalhando porque recebem alimento, o sangue limpa, o pulmão respira. Então nós temos respiradores artificiais, nós temos batedores de coração artificiais, nós temos limpadores renais do sangue. Tem uma série de máquinas que fazem esses processos. Às vezes, e não é em todo caso, preste atenção nisso, existem casos que a pessoa está mantida por estes tipos de suporte de vida e é importante porque ela se recuperará e vai voltar ao corpo. Mas existe uma grande quantidade de casos em que o espírito já está desligado. Não tem mais como voltar. E o corpo está lá, que funciona, e funciona, e funciona. E a máquina... E o coração tum, 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 porque está lá sendo estimulado para bater. E o rim que vai... Funciona, funciona, funciona. Se não é o rim, é a máquina que faz a filtragem renal. Aquela coisa que você sabe que existe. E então o que acontece? Acontece que às vezes este espírito já está fora do corpo, já não está mais vinculado àquela matéria. Como ele disse aqui, ó, enquanto o coração faz circular o sangue, existe vida física. Ou o corpo é uma máquina que o coração movimenta. E o corpo existe enquanto há circulação. E para que haja circulação no corpo, não é necessária a presença da alma. Não é mesmo? A alma pode estar fora. Se o corpo estiver sendo mantido e o coração estiver fazendo circular tudo, é uma máquina que funciona. Você pode ter um carro que funciona sem o motorista, não pode? Se você deixa o carro ligado, sai do carro, vai fazer alguma coisa, o carro continua ligado. Existe um mecanismo que o realimenta. E ele fica lá, tem combustível, então vai pra. Quem que está no carro? Ninguém. E se bobear, ele até anda. Né? Se você não tomar cuidado, você pode até deixar o carro no lugar e quando você chega, o carro já andou, porque a gravidade levou, ou alguma alteração fez com que ele perdesse o freio de mão e saísse andando, ou qualquer coisa pode gerar, mas a máquina continua funcionando. Então, se nós garantimos que a máquina funcione, é porque a medicina tem vantagens tecnológicas, mas que às vezes não significa que a vida vá ser retomada. Em alguns casos não há mais a vitalidade. Esta é uma peculiaridade que, dita pelos espíritos em 1850, e lá vai pedrada, não é? Era surpreendente. Imagina isto. Agora, nós temos a última questão. Próxima pergunta é interessante. Vamos lá. Vamos lá, a próxima questão. No momento da morte, a alma tem algumas vezes uma inspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo em que vai entrar? Ela pode ter uma inspiração do que vai acontecer com ela, para onde ela vai indo? Vamos ver o que os espíritos responderam? Vamos lá. Vamos lá. Frequentemente, a alma sente se desatarem os laços que a ligam ao corpo. Ela faz então todos os seus esforços para os romper inteiramente. Já em parte desligada da matéria, vê o futuro se desenrolar diante dela e, por antecipação, se alegra da situação de espírito.
Essa é uma das respostas que os espíritos dão. Aí você fala assim, mas tem gente que é muito ruim, será que ele pode ajudar ele mesmo, ele não entende nada? Nós vamos continuar o nosso programa na próxima semana falando deste tema. Então, se você ainda tem várias dúvidas, vá acompanhando as perguntas antes, não é, Solange? Exatamente. E você poderá, no próximo programa, estar conosco vendo a resposta dos espíritos em relação a essas dúvidas que você tem. André, lembrando que eles também podem estudar livros do Chico, por exemplo, se não me engano é Obreiros da Vida Eterna. Isso, Obreiros da Vida Eterna. Dos casos de desencarnação, que é muito interessante. O Espírito da Letra. Exatamente, você pode ver no Espírito da Letra, na TV Mundo Maior, você vai assistir a todo o comentário a respeito desse livro, Obreiros da Vida Eterna. Acessa lá que é muito interessante. Então, na semana que vem, nós continuamos com esse tema e eu espero que você possa pensar bastante, porque é fazer um exercício prévio, não é? Ser estagiário da vida é também saber o momento de ir embora, o que pode acontecer com a gente, para a gente viver bem. Isso mesmo. Okay? Nós agradecemos a sua participação, que essa semana seja de muita paz e até a próxima edição do programa Espiritismo Sem Mistério. Beijão. Até. Tchau.